Olá, eu sou Cristiane Marques, fisioterapeuta. Estamos por aqui iniciando o ano de 2026 e retomando os trabalhos aqui no consultório, voltando a gravar alguns vídeos sobre os problemas mais comuns que nós temos no dia a dia, que atormenta muitas vezes a qualidade de vida das pessoas e que a gente sempre traz para a discussão e para o diálogo, a fim de poder ajudar de alguma forma, tá? E o tema que eu trago hoje é dor nas costas inespecífica crônica. A dor nas costas é uma condição muito comum, né, que oferece aí enormes gastos, enormes problemas socioeconômicos, porque a maior parte das pessoas já teve ou ainda vai ter dor nas costas. E quando eu digo dor nas costas, pode ser dor lombar, dor cervical ou dor torácica, sendo que a mais comum é a dor lombar, né, a lombalgia, em segundo lugar a cervical e em terceiro lugar a torácica. Bem, a dor nas costas, né, como as pessoas costumam chamar, ela pode ser de dois tipos, ela pode ser classificada de duas maneiras. A dor específica e a dor inespecífica. Na dor específica, é uma dor que requer mais cuidado. Nós temos ali presente sinais de alerta, né, que são chamados red flags. É aquela dor que ela é contínua, ininterrupta, que mesmo no repouso ela não alivia e que normalmente ela vem acompanhada ou de déficit neurológico ou de alguma disfunção, né, orgânica mais grave. Então, essa dor, embora seja numa proporção infinitamente menor, ela não deve ser desconsiderada, ela não deve ser subestimada e ela deve imediatamente buscar uma ajuda profissional, porque pode significar, né, um problema de saúde mais sério, mais grave, tá? E temos aí a outra classificação, que é a dor inespecífica, que tem uma proporção muito maior na população. Essa dor inespecífica, em geral, é uma dor que ela se estende com o tempo, muitas vezes passando de 3 meses, e começa a ser considerada como uma dor crônica, né, devido a esse prolongamento do tempo, que seria mais do que um tempo necessário para uma recuperação fisiológica de tecidos comuns. Então ela acaba tendo essa característica de dor crônica. E o que acontece não tem um diagnóstico claro, ou seja, os exames de imagem, os exames de tomografia, de ressonância, de radiografia, muitas vezes não conseguem evidenciar um problema estrutural, um problema orgânico claro, né? Então, o que acontece com esse tipo de dor? Quando você tem essa dor, né, inespecífica, durando muito tempo e que não se encontra um diagnóstico preciso, nós precisamos começar a raciocinar, a pensar nessa dor como uma dor multifatorial, como uma dor psicossomática. E chamo aqui a atenção que quando eu me refiro a uma dor psicossomática, eu não quero dizer que essa dor não exista ou que essa dor é coisa da sua cabeça, tá? Não é isso. A dor psicossomática nada mais é do que uma dor multifatorial, ou seja, ela não é causada apenas por fenômenos físicos, né? Mas ela tem ali uma combinação de fatores físicos, que muitas vezes é uma tensão muscular, é uma má postura prolongada, né? É uma postura de dormir ou de trabalhar inadequada. Além disso, ela pode estar associada com fatores emocionais e psicológicos, como o estresse, como o cansaço, como a ansiedade, como a depressão, preocupação, excessos de demandas emocionais. Além disso, ela também se associa com estilo de vida, né, hábitos de vida. E quando eu digo aqui hábitos de vida, é a qualidade do seu sono, a qualidade da sua alimentação,
se você é tabagista, se você é sedentário, se pratica uma atividade física com qualidade, né? Sendo acompanhado por profissional, ou se você está fazendo de uma maneira inadequada e pode estar se machucando. Então, essa dor inespecífica, ela traz esse componente multifatorial, que nós não podemos perder de vista, porque normalmente são indivíduos que precisam receber esse olhar cuidadoso e empático, para que a gente perceba que muitas vezes não é apenas a abordagem física que vai melhorar o quadro e trazer mais qualidade de vida para essa pessoa, tá? Então temos que de fato estar atentos a todos esses fatores. No que se trata de dor inespecífica, eu queria apenas chamar atenção para um detalhe, de que desde 2017 a Associação Internacional para o Estudo da Dor vem introduzindo um termo que é dor nociplástica, tá? Eu já falei em outros vídeos, nesse aqui agora eu não vou entrar especificamente na denominação da dor nociplástica, mas a associação ela já vem fazendo esse estudo de dor nociplástica e entendendo que algumas dores que eram consideradas ou classificadas como inespecíficas, hoje estão classificadas como dores nociplásticas, ok? E aí vamos então falar um pouco da abordagem terapêutica, né? Como tratar, como cuidar da pessoa que sofre com essa dor nas costas, né? Que tira a qualidade de trabalho, que tira a sua qualidade de se relacionar, de ter o seu lazer, enfim, né? Que deixa essa pessoa muitas vezes com uma qualidade de vida comprometida. A abordagem terapêutica, ela costuma ser, e é importante que seja, multimodal, ou seja, multimodalidades, exatamente pelo motivo que nós terminamos de conversar aqui, porque é uma dor que envolve diversos fatores e não apenas o fator físico. Então, por isso nós precisamos ter diferentes profissionais atuando, tá? E ajudando nesse processo, e mesmo dentro de uma única profissão, recursos diferenciados, né? Para que a gente vá observando o que é que esse indivíduo responde melhor. As abordagens, gente, pode ser uma abordagem farmacológica, não farmacológica, minimamente invasiva e invasiva. No meu caso, eu sou fisioterapeuta, então eu acabo trazendo um foco maior para as abordagens não farmacológicas, tá certo? Então, o que é muito importante começar dizendo que nesses indivíduos, tá? O repouso na cama, o descanso na cama não é um indicado, tá? Não estou querendo dizer que não existam situações que necessitem de repouso, mas estamos falando aqui nesse caso dessa dor inespecífica, crônica, tá? Não vamos perder isso de vista. Por quê, Cristiane? Porque esse repouso na cama, ele acaba gerando um ciclo vicioso. O indivíduo, ele vai para a cama com receio do movimento e ele começa a associar que o movimento traz para ele desconforto, dor, e assim a gente vai tendo um ciclo que é difícil de ser quebrado. Porque se ele está muito imóvel, né, a imobilidade traz diversos outros problemas, como desmineralização óssea, como hipomobilidade articular, como diminuição de força muscular. Então, o problema ele vai ficando mais complexo. Por isso, dentro do possível, a indicação é que esse indivíduo ele continue a se mover, ele continue as suas atividades, dentro do que for possível, claro, porque estamos falando de uma pessoa que está sentindo dor, tá? E é por isso que eu sempre chamo a atenção aqui da necessidade de um olhar empático, de um olhar humano e cuidadoso, porque isso aqui não é uma receita, né? Não é um passo a passo que a gente segue para todos. É preciso ir observando e dialogando, é preciso ter essa troca, né? Ter essa avaliação contínua para a gente entender o que está acontecendo, o que está funcionando para uma pessoa, pode não estar funcionando para outra, e ir fazendo os ajustes necessários, tá? Então, lembrando, mais uma vez, a atividade física, o movimento, ele é um recurso de tratamento. E existem algumas justificativas para isso, tá? Os estudos já mostram. Uma delas é de que nós temos
a nossa farmácia interna. Essa farmácia interna é o nosso sistema opioide funcionando. Como é que isso funciona, né? Como é que isso acontece? Quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo produz substâncias e essas substâncias, elas são capazes de diminuir o influxo de dor, de aumentar a sensação de bem-estar. Então, o próprio movimento, ele é considerado o primeiro e principal recurso terapêutico. Tá? Dentro da fisioterapia, trabalhamos também com a terapia manual e postural. Dentro da terapia manual e postural, temos diversas abordagens a serem feitas, né? Mas assim, principalmente de maneira resumida, as mobilidades do tecido, né? As manipulações do tecido, né? Tentando trazer para esse indivíduo um bem-estar, ajustando esse tecido de uma maneira que ele fique mais saudável, tá? E esse toque do paciente também promove o que a gente chama de dessensibilização central, que no caso dos indivíduos que sofrem com dor crônica, é como se eles estivessem sempre muito ativados, né? Com essa dor, essa percepção extremamente ativada. Então, a terapia manual e postural, através do toque do profissional, também consegue estimular a produção de substâncias que vão procurar equilibrar o funcionamento do sistema nervoso central, trazendo esse funcionamento para um nível mais próximo do normal, fazendo com que esse indivíduo entenda os estímulos, sejam eles de toque, sejam eles de movimento, de uma maneira mais próxima do fisiológico e não de uma maneira tão exacerbada que faça aí, acarrete o aumento da sua dor. Além da terapia manual e postural, temos também a ajuda dos agentes eletrofísicos, né? Que são aparelhos que nos ajudam aqui também no tratamento. Entre eles nós temos o uso do TENS, do laser infravermelho de baixa potência, que também ajuda nessa melhora desse quadro clínico, tá? E cinesioterapia, que é esse movimento assistido, tá? Muito parecido com o que nós já falamos aqui da atividade física, né? Esse exercício, esse movimento do corpo, né? Voltar a entregar a esse paciente, a esse indivíduo, a possibilidade dele se movimentar com qualidade, com o mínimo de dor possível. E sempre a educação em ciência da dor, nós sempre falamos isso. Por que a educação? Porque esse indivíduo ele precisa se apropriar do que está acontecendo com ele, né? Ele é um indivíduo ativo, embora nós tenhamos o hábito de chamar de paciente, né? Ele é um indivíduo ativo, que participa desse processo e que é muito importante a sua participação. Entender o que está acontecendo, entender quais são os movimentos e posturas que acentuam a sua dor, quais são os movimentos e posturas que aliviam a sua dor, o que ele deve evitar, o que ele deve promover, e assim a gente vai construindo um tratamento contínuo, né? Sempre em busca de devolver a essa pessoa a sua função, né? E a sua qualidade de vida. Lembrando sempre que quando a gente fala de dor crônica, o objetivo primordial é reduzir a dor, claro, mas também melhorar a funcionalidade desse indivíduo. Porque estamos falando de dor crônica, né? Uma dor que ela se prolonga de mais no tempo. Então, se a gente aguarda a intensidade dessa dor zerar, para que só depois a gente comece uma atividade física ou os demais tratamentos e recursos, corre-se o risco de ter um prejuízo muito grande. Então, esse trabalho ele vai sendo feito concomitante, a gente vai sempre observando e avaliando como está o nível da dor e também como está a função desse indivíduo. Tá? No site tem outros materiais, tem outros artigos falando um pouco mais na minúcia, né, das dores crônicas, no caso de hoje específico da dor nas costas, e eu espero que esse material, essa informação tenha lhe ajudado de alguma forma. Se fizer sentido para você ou se você conhecer alguém que sofra também com dor nas costas, compartilha e faz essa informação
chegar ao maior número possível de pessoas. Obrigada!